Você já tentou mudar seus hábitos? Tentou ter uma nova rotina, mas desistiu no meio do caminho? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ser disciplinadas, fazer o que tem que ser feito, enquanto outras falham repetidamente? A resposta, ela não está na força de vontade ou nada disso, mas sim na ciência da construção de hábitos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que o seu cérebro realmente forma hábitos, os gatilhos ocultos que controlam o seu comportamento e, o mais importante, como você pode usar a psicologia a seu favor para construir hábitos que transformem a sua vida. Eu sou Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já, se inscreva no canal e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro de tudo, o que são hábitos? Hábitos são comportamentos ou ações que repetimos regularmente. Muitas das vezes, a gente repete de forma automática, sem precisar nem pensar. É praticamente inconsciente. Eles podem ser tanto positivos como também negativos. Isso é óbvio. Mas os hábitos, eles se formam de uma maneira muito específica e eles impactam significativamente a nossa produtividade e, consequentemente, o nosso sucesso. Por quê? Por que impacta o nosso sucesso? Porque tudo que você tem, tudo que você gera e tudo que você conquista vem através das coisas que você faz. Então, se você tem hábitos positivos, você vai ter atitudes positivas. Consequentemente, você vai ter resultados positivos. E o contrário, o inverso, também é real. Mas beleza, qual é essa tal ciência por trás da formação de hábitos? Antes de mais nada, o hábito, ele tem um papel importante em nosso cérebro. E o cérebro, ele tem uma funcionabilidade, se existe essa palavra, mas ela tem uma função na criação de hábitos. Não é aleatório. Ele acontece simplesmente para diminuir o gasto energético da nossa mente, para facilitar estruturas de comportamentos pelas quais não necessariamente a gente toda hora precisa pensar, porque isso seria extremamente custoso a nível de energia mental e corporal. Então, o cérebro usa esses mecanismos justamente para administrar melhor a nossa energia. Por isso que muitas das vezes se dizem hábitos negativos ou hábitos positivos, mas na verdade eles são mais neutros do que parece. O que a gente diz de negativo ou positivo é muito mais interpretação humana a respeito do resultado. Mas o hábito, ele é feito, ele é implementado na nossa mente através do que é chamado ciclo do hábito. Segundo a psicologia e pesquisas como a de Charles Duhigg, tem um livro, O Poder do Hábito, que possivelmente você já conheça, mas eu vou botar aqui na tela. Esse livro, ele faz toda a interpretação. Esse livro aqui, ó, esse amarelinho, ele explica toda a interpretação, toda a construção, a engenharia por trás do hábito, que ela funciona basicamente um ciclo conhecido como loop do hábito, que ele é composto por 3 partes principais. Primeiro, o gatilho. O gatilho, ele é o estímulo que desencadeia o hábito. Ele pode ser um horário específico, um lugar específico, ou uma emoção ou um evento específico. Isso vai acabar sendo
localizado para uma rotina, que esse é o segundo ciclo, é o segundo passo. A rotina ela é uma ação realizada em respostas ao gatilho. Ou seja, o gatilho que você tem, ele gera uma rotina específica. Ela pode ser física, como por exemplo, correr, ou ficar ali deitado, morgado na cama. Pode ser mental, pensar positivamente ou ter entusiasmo. Você vê que eu estou dando 2 exemplos, positivos ou negativos. Pode ser emocional. Você sentir ansiedade ou você sentir felicidade. Sentir uma motivação real para fazer determinada coisa. Então, esse ciclo, esse looping, gatilho, rotina e recompensa, ele acaba dia após dia transformando a nossa vida no que essa recompensa traz. Por quê? Eu falei do gatilho, falei da rotina. A recompensa, ela é o benefício que você recebe ao completar a rotina. Como o prazer, o alívio do estresse ou a sensação de produtividade. Então, quando você tem uma possibilidade de procrastinar, por exemplo, existem 2 possibilidades. O prazer e o alívio de não fazer o que tinha que ser feito, ou seja, você colocou para frente, existe um alívio aí, existe um escape aí, uma esquiva. Ela é prazerosa por certo tempo. Se você fizer isso a vida toda, você não realiza nada na sua vida. Por outro lado, se você encara e faz o que tem que ser feito, você vai ter a sensação de produtividade. Então, o gatilho foi: tenho que fazer X coisa. A rotina pode ser procrastinar ou fazer o que tem que ser feito. Cada rotina diferente, ela vai trazer recompensa diferente. E essa recompensa, geralmente, ela vai ser associada a um prazer. Ou ao prazer, por exemplo, do alívio da procrastinação, ou então o prazer da sensação de produtividade. Você veja que o gatilho é o mesmo, a rotina é diferente e a recompensa é completamente diferente. E principalmente, o resultado posterior a longo prazo é mais diferente ainda. E com o passar do tempo, os hábitos se tornam automáticos. Eles se tornam algo que muitas das vezes você nem pensa. O nosso cérebro, ele está completamente e constantemente processando informações e tomando decisões. Ou seja, você acordou, levantou da cama, sua mente está tomando decisões. Assim que você levantou. Até mesmo o ato de levantar ou de procrastinar a levantada, de procrastinar e dizer, não vou levantar agora não, daqui a meia hora eu levanto. Aí você vai lá e bota no botão soneca. Se a gente tivesse que pensar conscientemente em cada passo que tem que ser dado ao longo do dia, a gente ia ficar completamente esgotado. E não ia demorar, não. Os hábitos, eles servem justamente para isso, para automatizar processos e permitir que a nossa mente se concentre em tarefas muito mais complexas e mais importantes. Por isso que eu disse que os hábitos, eles não necessariamente têm o intuito de ser maléficos, malignos, não. Simplesmente, muitas das vezes, eles só está inconsciente e você não percebe esse looping do gatilho, rotina e recompensa. E principalmente, a recompensa e o que essa rotina vai lhe gerar a longo prazo. Agora, como criar hábitos positivos? Primeiro, a importância de você ter clareza e intenção na criação dos seus hábitos é essencial. Por quê? É muito
plausível de que todos esses hábitos que você hoje tem, 90%, 99% que seja desses hábitos seus, eles foram criados passivamente. Ou seja, você não pensou para criar eles. E aí você tenta mudar. Por exemplo, você tem o hábito de comer demais. Você tenta mudar e não consegue porque esse hábito está muito enraizado. E aí o que acontece na prática é isso. Você tem, por exemplo, você está na rede social, aí aparece o gatilho de um anúncio de uma pizzaria que está fazendo promoção naquele dia. A rotina é pedir a pizza. A recompensa é saborear a pizza. Mas a questão é, o resultado, que poderia até ser um quarto fator aqui nesse ciclo, o resultado a longo prazo é, você vai ficar roliço. Você vai engordar. E se você busca mudar isso, entender o looping do hábito é completamente essencial. Completamente essencial. Então, essa clareza a clareza e a intenção na criação de novos hábitos é essencial para você saber o que você quer. Por exemplo, nesse mesmo exemplo de perder peso. Se você entende que aqueles anúncios ou gatilhos visuais de comidas ultracalóricas vai acabar lhe trazendo uma possibilidade de rotina, esses gatilhos vão trazer uma possibilidade de rotina que gera a recompensa de comer demasiadamente. Você entendendo isso, você vai compreender e mudar o fator rotina. Então apareceu o gatilho. Você não vai pedir a pizza. Você não vai comer o hambúrguer. Não. Você vai colocar outra coisa no lugar. Por exemplo, você vai fazer uma leitura. Seja lá o que for, você precisa colocar alguma coisa no lugar. Você vai limpar sua casa. Não importa. Você precisa colocar alguma coisa no lugar. Por quê? Senão, você vai ter que ficar constantemente brigando com o gatilho. E aí você pensa, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Ou eu posso fazer isso. Então, é aquele momento onde você fica completamente esquizofrênico, brigando com você mesmo. Porque o gatilho, ele precisa recair em uma rotina. Então, você precisa colocar uma rotina diferente para esse gatilho. E essa rotina, ela precisa trazer uma recompensa. Seja o prazer de alguma outra coisa, ou então, por exemplo, mesmo o prazer de você se sentir produtivo. Ou se você se sentir saudável, por exemplo. Que é uma das coisas realmente verdadeiras. E aí, você precisa começar pequeno. Por que você precisa começar pequeno? Porque a chave principal é a consistência. A consistência, ela é o... Deixa eu tirar isso aqui. A consistência, ela é o ponto central da criação de hábitos. Por quê? Porque é como se você pegasse um lápis e passasse no papel. Você só fez um risco. Para aquele risco se tornar um desenho, você vai ter que passar o lápis várias vezes no papel e de formas diferentes para reafirmar aquele desenho até ele realmente se tornar algo que tem forma. Então, só riscos aleatórios num papel, ele não se torna uma obra de arte. Não, de maneira nenhuma. A consistência vai fazer com que você mude na prática. Com o passar do tempo, você vai se tornar aquilo que você quer na prática. E aí, eu vou trazer agora esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos. Esse livro, ele tem alguns conceitos extremamente interessantes. Fica aí mais uma dica de leitura. Você
A consistência. Por que eu falei da consistência aqui? E eu quero trazer aqui uma parte do livro Hábitos Atômicos que eu deixei separado aqui. Existe uma coisa nesse livro que eu achei muito interessante, que eu usei e pratiquei na minha vida, que realmente mudou muita coisa, que são as camadas, as 3 camadas da mudança do comportamento. E aqui tá. Existe a camada do resultado, existe a camada dos processos e existe a camada da identidade. Muitas das vezes, quando você quer mudar alguma coisa, você acaba só focando na camada do resultado. Então, eu quero emagrecer. Você pensa, quero emagrecer, quero emagrecer. E aí você acaba não conseguindo, porque está muito mais profundo. E eu vou até ler isso aqui, resumidamente, para você entender. A primeira camada é a mudança dos seus resultados. Então, resultados. Esse nível está preocupado em mudar os seus resultados, perder peso, publicar um livro, vencer um campeonato. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. Bora lá, bora entender aqui. A segunda camada é a mudança dos seus processos. Processos. Beleza. Esse nível está preocupado com a mudança de seus hábitos e sistemas, implementar uma nova rotina na academia, organizar sua mesa para ter um melhor fluxo de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria está associado a esse nível. Então, aqui, a maioria das metas estão associadas à primeira camada, que é a camada dos resultados. A maioria dos hábitos, elas estão associadas ao nível de processos. Mas essa terceira aqui, a terceira camada, e a mais profunda, é a mudança de sua identidade. Esse nível está relacionado com a mudança de suas crenças. Eu falo de crenças demais aqui nesse canal. Se você já acompanha, você já sabe. Sua visão de mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associado a esse nível. Os resultados se referem ao que você obtém, processos ao que você faz e identidade ao que você acredita. E aí eu trouxe mais outra coisa aqui para finalizar. Aqui, ó. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar um leitor. O objetivo não é correr uma maratona, é se tornar um corredor. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento. O objetivo é se tornar um músico. Tá aí a importância da consistência. Por quê? Com o passar do tempo, se você correu 3 vezes na semana, você não é um corredor. Mas se você, no ano, correu 5 vezes por semana, todas as semanas, a sua autoimagem a sua imagem de identidade, a sua autoimagem mesmo, é de um corredor. Então você não vai estar brigando contra a sua mente, querendo impor a goela abaixo a questão, eu preciso mudar. Não. Você vai focar no ponto central, que é mudar a sua identidade. E como você muda a identidade? Consistência. Você não muda a sua identidade fazendo coisas hoje e daqui a 3 meses. Não. Você simplesmente levanta e faz o que tem que ser feito. Com o passar do tempo, isso vai se tornar a sua realidade atual. E agora, como eliminar hábitos negativos? A gente já falou um pouco sobre isso. Identificando os gatilhos dos maus hábitos e substituindo o hábito ruim por um positivo. Mas a verdade é substituir uma rotina ruim por uma rotina positiva. E não necessário, porque quando você fala substituir um hábito ruim por um bom, é muito óbvio. É muito óbvio. Aí fica parecendo aquela coisa que muitas pessoas tiram chacota de alguns coaches, porque falam coisas óbvias, mas não explicam. Então, não é necessariamente substituir um hábito ruim por um positivo. É substituir uma rotina ruim por uma positiva. O gatilho pode ser o mesmo, mas a rotina vai ser diferente.
E a rotina sendo diferente, a recompensa vai ser diferente. Posteriormente, o resultado vai ser completamente diferente. Outra coisa, você reduzir as tentações para evitar recaídas. Se você não quer comer uma pizza, não tenha uma maldita pizza na sua casa. Se você não quer fazer determinada coisa, não tenha essa coisa ao alcance da sua mão para você ter que ficar brigando com sua mente para não fazer aquilo, porque você vai acabar fazendo. É uma questão muito mais subconsciente, muito mais aprofundada do que simplesmente você ficar dependendo da sua força de vontade. Então, você adequar o seu ambiente da maneira correta. Se você quer ser uma pessoa saudável, não tenha coisas que não são saudáveis na sua casa. Se você quer correr, tenha um tênis disponível e deixe um horário disponível do seu dia para ir correr. Se você quer ir para a academia, faça a matrícula na academia e deixe também a mesma lógica, deixe fácil, torne fácil. Tem até uma das coisas aqui desse livro Hábitos Atômicos. Deixa eu ver se eu consigo aqui fácil, ou se eu consigo aqui rápido, que eu nem ia falar sobre isso, que ele fala sobre você tornar, aqui ó, a primeira lei para você criar um bom hábito é tornar claro, se tornar o estímulo claro. A segunda lei é o desejo, você tornar aquele desejo atraente. A terceira é você tornar fácil. E o quarto é você tornar isso satisfatório. E para você se livrar de um mau hábito, é justamente o contrário. Se para você criar, na verdade, um hábito positivo, você tem que tornar ele claro, aqui você vai tornar ele invisível. Então, se você quer correr mais, você vai deixar o seu tênis fácil. Se você quer se livrar de fast food, você não vai ter instalado o iFood no seu celular. Você não vai ter comidas gordurosas na sua geladeira. Você vai tornar tudo invisível. E por aí vai. Dá para entender? Então, entendendo tudo isso, mais uma vez eu trago o papel da repetição e da constância. Quanto tempo leva para a gente formar um hábito? Existem muitas pessoas que dizem que são 21 dias, algumas pesquisas, outras já têm dizendo que são 66 dias, e outras que já têm dizendo, outras mais atuais, que são muito mais do que 66 dias. Isso aqui é só frufru. Na verdade, isso aqui é só encheção de linguiça. Por quê? Não importa. Por que não importa? Lembra quando eu falei, o objetivo não é você fazer uma corrida, é você se tornar um corredor? Se você ficar se apegando a 21 dias, 66 dias, 888 dias, você vai pensar, meu Deus, está no 20º dia, amanhã, só mais amanhã, depois eu paro. Você não vai se tornar a pessoa a qual faz aquilo. Não. Você só está tendo uma atitude que não... Você está só negociando com sua mente. Você não está criando um sistema que vai trazer aquele resultado. Não. Você está realmente só negociando com você mesmo. Então, o hábito, ele se torna hábito com a repetição e a consistência. E é até interessante você criar um sistema para monitorar os seus hábitos. Mas isso aqui já é uma questão mais só estética mesmo. Que seria o quê? Se você quer fazer uma corrida, você criar uma planilha de corrida e colocar, por exemplo, ok, corri hoje. E aí amanhã, ok, corri amanhã. No caso, quando for o dia seguinte. Mas a questão é,
fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Sua mente vai entender. Ok, isso aqui já se tornou um hábito. Isso aqui já se tornou automático. Isso já se tornou muito mais fácil e menos custoso para nossa mente. Então, é aí que você vai usar o poder da repetição e da consistência e da constância. Como usar a psicologia ao seu favor na questão dos hábitos. Reforço positivo nas recompensas. Toda recompensa, absolutamente toda recompensa, ela precisa ter um reforço positivo para ela se tornar um possível hábito. Então, quando eu falo para você trocar a rotina, a recompensa ela pode ser e deve ser algo positivo. Então, se você quer ser produtivo, você vai deixar de procrastinar e vai fazer o que tem que ser feito. A recompensa vai ser o quê? Se sentir produtivo. Então, entender esse joguete aqui é o ponto central. Então, você também identificar a influência da sua identidade na construção dos hábitos, que é justamente o que eu falei na estante, que eu mostrei no livro. Que é não é você correr uma maratona, é você se tornar um corredor. E criar um ambiente que favorece a consistência, que a gente também já falou. Algumas ferramentas. Mas antes, eu quero lhe fazer uma pergunta. Imagine finalizar todas as suas tarefas diárias em metade do tempo que você usa hoje. Parece um sonho? Pois, se eu te disser que existe uma solução, e é a solução que eu uso, eu através de vários livros, que muito deles aqui eu já, assim como hoje, eu falei do Poder do Hábito e do Hábitos Atômicos, tem diversos outros livros, que eu fiz uma grande curadoria com o seguinte fim: tornar a minha vida melhor. E eu consegui, melhorei muito a minha vida. E eu transformei tudo isso em um treinamento chamado Produtividade Extreme. E lá eu coloquei estratégias validadas que eu testei. Eu de fato testei. Você viu aqui eu mostrando no livro e demonstrando para você na prática como aplicar isso na sua vida. Então, tanto estratégias validadas, maneiras de você organizar seu tempo, sua rotina, como eliminar a distração, como você vencer a procrastinação, que até tem um curso gratuito aqui no canal que eu já falei, como você conquistar muito mais na sua vida em muito menos tempo, simplesmente seguindo um método. O que falta para você é um método. Você não é preguiçoso, você não é procrastinador, você não é nada. São tudo hábitos. São hábitos. Partindo desse pressuposto, você já está muito mais além do que você imagina. Então, o treinamento Produtividade Extreme são mais de 100 aulas que eu coloco. Você vê que aqui o conteúdo gratuito eu falo tudo que é necessário para de fato ajudar. Porque mesmo que você não adquira o treinamento, mas assistindo um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, já vai lhe ajudar. Porém, se você quer um conteúdo ainda mais aprofundado, primeiro link na descrição, treinamento Produtividade Extreme. Que lá realmente eu me aprofundo com aulas de 40, 50 minutos e outras aulas que vão direto ao ponto também. Com o simples fim, conseguir fazer mais em menos tempo para você conseguir conquistar mais coisas em menos tempo, com menos trabalho. Então, primeiro link na descrição. Mas voltando aqui, algumas ferramentas de administração de seus hábitos. Você acompanhar os seus hábitos. Aplicativos de rastreamento de hábitos. Tem até aqui também, no Hábitos Atômicos,
que ele fala sobre rastreamento de hábitos. Mas você acompanhar os seus hábitos serve simplesmente aqui, ó. O rastreamento de hábitos. Opa, pronto. O rastreamento de hábitos é um método poderoso, pois potencializa múltiplas leis da mudança e de comportamento. Ele torna, ao mesmo tempo, o comportamento claro, atraente e satisfatório. Ou seja, quando você quer se tornar um corredor e você vai e faz o acompanhamento, o rastreamento dos seus hábitos, e você dá lá um ok em corrida, ou seja, você conclui a tarefa corrida de hoje, você sente a satisfação de ter corrido. Você reforça a identidade de um corredor. Você torna aquilo já um estímulo para o próximo dia. E aí você vai tornando isso uma bola de neve positiva. E com o passar do tempo, você vai conseguir ir ajustando os seus hábitos para manter a evolução. O rastreamento é justamente você conseguir ter essa revisão, esse acompanhamento do seu hábito, essa clareza dos seus hábitos. Então, a mensagem central desse vídeo é persistência, constância, fazer. É importante você entender essa estrutura aqui, gatilho, rotina, recompensa. É importante você entender a questão dos hábitos atômicos, de que você precisa começar pequeno para garantir a consistência. Mas a consistência é o fator principal. Você só é como é hoje porque você foi consistente. Então, se você hoje é gordo, você foi consistente em comer todos os dias a mais do que você precisaria. Se você hoje seja lá o que for, você foi consistente em fazer essa coisa que hoje você quer mudar. Então, agora é fazer a engenharia reversa. Enfim, esse vídeo aqui vai ficar disponível o tempo que for. Dá para você assistir ele 2, 3, 4 vezes. Isso aqui, basicamente, é o resumo de um estudo meu de, 4 anos, 5 anos. Não só estudo de leituras, de teorias. Não, mas na prática mesmo. Na prática, dia após dia. Enfim, eu sou Lucas. Esse é o canal Crescente e Constante. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e até o próximo vídeo.